noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a 41ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, sob a proteção de Deus. E em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, o vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos acompanha pela representação do senhor Fernando Costa, Santa TV. E boa noite também a quem vai nos acompanhar posteriormente por outros meios de comunicação. Chamada dos senhores e senhoras vereadoras. Vereador Antônio Marcos Martins, presente. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Presente. Vereador Diego Luiz Casalotti. Presente. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Presente. Vereador José Raimundo de Castro. Presente. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Presente. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Presente. Vereador Sidney Constantini. Presente. Vereadora Suelene Almeida. Presente. Ainda com a palavra o secretário da mesa diretora, o vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 40ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 13 dias do mês de novembro de 2017, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador José Raimundo de Castro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Continuando com a palavra, o secretário fez a leitura da correspondência recebida, a saber, ofício número 582, de 6 de novembro de 2017, do excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Silvio Antônio Félix, solicitando a retirada do projeto de lei número 040/2017, que declara a área de expansão urbana e estabelece outras providências. Relatório para a prestação de contas do deslocamento do agente público Greicon Braz Bueno, cargo tesoureiro, destino Ouro Fino, especificação de diárias, quantidade 1/4 de diária, valor unitário, R$100, valor total concedido R$25, meio de transporte, veículo próprio, data e hora de ida, 8 de novembro de 2017, às 13 horas, data e hora de volta, 8 de novembro de 2017, às 16 horas e 45 minutos, para pagamento de empréstimo consignado da Caixa Econômica Federal. Em seguida, o senhor presidente suspendeu os trabalhos para conceder a palavra ao senhor Lorival Bento de Andrade Júnior, fiscal municipal, que, de posse da mesma, explanou sobre os departamentos de tributação e fiscalização, sobre leis e decretos, sobre o atendimento aos munícipes e sobre as funções do cargo de fiscal municipal. Discutiram amplamente sobre o assunto os vereadores Antônio Marcos Martins, Suelene Almeida, José Raimundo de Castro e Doroteia de Paulo Amaro. Reabertos os trabalhos e não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: a. Votação em turno único da indicação número 146/2017 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal que verifique a possibilidade de alterar a lei número 2139 de 2017, de 5 de setembro de 2017. Colocada em votação, a indicação número 146/2017 foi aprovada em turno único. Foi aprovado em turno único por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Sidney Constantini. B. Votação em turno único da indicação número 147/2017 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal que, junto ao setor competente, providencia a compra de bolas de futebol específicas para crianças. Colocada em votação, a indicação número 147/2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. C. Votação em turno único da indicação número 148/2017 do vereador Diego Luiz Casalotti, indicando ao senhor prefeito municipal que determine ao departamento competente providências no sentido de cascalhar a estrada que dá acesso às residências dos senhores popularmente conhecidos como Marcos Cruz, João Duardo e Tião Felipe, no bairro Guatura.
Colocada em votação, a indicação número 148 de 2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. D. Votação em turno único da indicação número 149 de 2017 da vereadora Suelina Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de colocar proteção lateral na ponte do bairro Vargem Grande, mais precisamente em frente à máquina de batata do grupo BB. Colocar em votação a indicação número 149 de 2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. E votação em turno único da indicação número 150 de 2017 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal melhorias nas pontes localizadas, respectivamente, nas comunidades Boa Esperança, próxima à igreja, e Cachoeira dos Benços, aproximadamente 100 metros do acesso ao atrativo turístico com o nome daquela comunidade. Colocada em votação, a indicação número 150 de 2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que de posse da mesma explanou sobre o evento que ocorrerá no dia 17 de dezembro do corrente, em prol do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, e sobre o evento em prol da Casa da Criança. Também trataram do assunto as vereadoras Suelina Almeida e Cláudia Cristina de Limissá. As vereadoras Cláudia Cristina de Limissá e Miriam Guimarães Luz e o vereador Antônio Marcos Martins trataram sobre a necessidade de reparos na rodovia Campo Místico. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 13 dias do mês de novembro de 2017. Todos de acordo? Sim. Sim. Ata aprovada. Leitura pelo secretário da correspondência recebida. A Câmara Municipal de Congonhal convida para a sessão solene de inauguração da Escola do Legislativo Prefeito Dr. Joaquim Nelson de Moraes, criada pela Resolução número 003/2014, que se realizará em 30 de novembro de 2017, às 19 horas, na sede da Câmara, situada à Rua Prudente de Moraes, número 76 Centro. Congonhal, 9 de novembro de 2017, Rita de Cássia Coutinho Ribeiro, presidente da Câmara. Conselho Federal de Administração, ofício número 1678 de 2017, Brasília, Distrito Federal, 20 de setembro de 2017. A Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Assunto: Índice CFA de Governança Municipal, IGM-CFA. 1. O Conselho Federal de Administração de Autarquia Federal, criada pela Lei nº 4.769 de 1965 e que congrega mais de 360 mil profissionais de administração registrados no sistema CFA-CRAS, possui, dentre as suas finalidades, propugnar por uma adequada compreensão dos problemas administrativos e sua racional solução. 2. Neste sentido, o CFA institui em 2016 o Índice CFA de Governança Municipal, que consiste em uma métrica da governança pública dos municípios brasileiros a partir de 3 dimensões: fiscal, gestão e desempenho. 3. Tal índice pode ser utilizado por gestores municipais no intuito de ajudá-los a fazer um diagnóstico do município, permitindo melhor planejamento e priorização das políticas públicas, além de poder comparar os resultados de diversos indicadores com outros municípios
e identificar melhores resultados de boas práticas de gestão. Cidadãos, como forma de estimular a participação social, contribuindo ainda para a maior integração do governo com a sociedade, setor privado, incentivando ações voltadas para o desenvolvimento, incluindo a alocação de recursos e público-alvo de suas atividades. E pesquisadores, através de análises sobre os municípios, estados e regiões brasileiras, sendo possível identificar exemplos de boas práticas e os principais desafios enfrentados. 4. Sendo assim, enviamos junto a esse ofício um folder com informações sobre a ferramenta e também o endereço eletrônico cgp.cfa.org.br/IGM, no qual o índice poderá ser consultado de forma gratuita. 5. Para ilustrar de forma prática o IGM-FCA, CFA, produzimos a série Desvendando a Gestão dos Municípios, que pode ser acessada via internet no canal CFA Play no YouTube. 6. É importante destacar que os profissionais de administração têm na essência de sua formação acadêmica as competências e conhecimentos necessários para assessorar tecnicamente a gestão de Vossa Senhoria, razão pela qual o Conselho Regional de Administração de SEU está à sua inteira disposição para tratar de questões relacionadas à gestão pública, bem como auxiliar na captação de profissionais qualificados para ajudar no planejamento, organização, na direção e no controle de gestão do seu município. Procure o CRA de seu estado e entre em contato. 7. Por fim, o IGM-CFA contribui com o poder legislativo, permitindo ao vereador diagnosticar a situação em que se encontra o seu município e priorizar a formulação de políticas públicas a partir da leitura dos indicadores do índice, permitindo assim que os projetos de governo sejam construídos a partir de uma boa governança pública em prol do bem-estar social. 8. Em caso de dúvidas, colocamos-nos à inteira disposição através dos telefones 61 3218-1821 ou 61-3218-1842 ou ainda através do e-mail cgp@cfa.org.br. Desde já externamos nossos agradecimentos atenciosamente à administração Antônio José Leite de Albuquerque, diretor da Câmara de Gestão Pública, CRARR número 3146, e administrador Wagner Siqueira, presidente do CFA, CRARJ número 0102903, dígito 7. Câmara de Gestão Pública, Setor de Autarquias, Sul, Quadra 1, Bloco L, Edifício CFA, Brasília, Distrito Federal, CEP 770-932. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo para a segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 030/2017, que altera dispositivo da lei complementar número 1645, de 25 de agosto de 2006, Código Tributário Municipal, com as alterações posteriores e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Pois a mesma já foi realizada na reunião passada. Isso? Ok? Sim. Por favor, senhor secretário, gostaria que fizesse a leitura do ofício número 98/2007 da Confederação Nacional dos Municípios. Ofício circular número 0098/2017, CNM-BSB, Brasília, 19 de outubro de 2017, às suas excelências, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Assunto: regulamentação do ISS, Imposto sobre Serviços. Prezadas senhores e senhoras. 1. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, apresenta cumprimentos e, na oportunidade, informa a importante ação que deve ser realizada pelas câmaras municipais, tendo em vista a derrubada dos vetos à Lei do Imposto sobre Serviço, ISS,
de competência dos municípios, que promove a redistribuição das receitas de cartões de crédito, débito, leasing e planos de saúde. Lei Complementar número 157, de 30 de dezembro de 2016. 2. A partir de uma intensa mobilização no movimento municipalista em maio de 2017, o Congresso Nacional derrubou os vetos presidenciais. Assim, cabe aos municípios editar suas leis ainda em 2017, para que a redação possa viger a partir de 2018, sendo necessário observar os princípios constitucionais da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal. 3. Nesse aspecto, a atuação do Poder Legislativo Municipal é essencial na aprovação do texto encaminhado pelo Executivo. A matéria, sendo aprovada, trará importantes recursos para o município e poderá contribuir para a elaboração das políticas públicas de forma a atender às necessidades da população em áreas fundamentais, tais como educação, saúde, segurança, etc. Além do mais, a mencionada atualização auxiliará o município a ter mais autonomia fiscal, dependendo menos de recursos estaduais e federais para o atendimento de suas demandas. 4. Diante do exposto, a Confederação Nacional dos Municípios recomenda que os municípios que ainda não promoveram a atualização do normativo o façam em regime de urgência. 5. Certos do atendimento à recomendação, a Confederação disponibiliza contatos para eventuais orientações e esclarecimento que se fizerem necessários. Contato, telefone 61 2101 6009 ou 6021, no caso do 61 2101 6021, ou e-mail finanças@cnm.org.br. Atenciosamente, Paulo Zielkowski, presidente da CNM. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 030/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra, o vereador Sidney Constantino. Boa noite, senhores e senhoras vereadores, componente da mesa. Boa noite. O senhor Mandino Neto, da radialista Alfa FM, o senhor Fernando Costa, que transmite a reunião ao vivo aí. Como o nosso amigo, o secretário da mesa, tornou a lei do CMN, né? Tornou a reforçar, tinha muitos tributos, né? Que nós não recebíamos, era para repassar para outras cidades vizinhas, inclusive sobre cartão de crédito, sobre talão de cheque, sobre tudo outra coisa. Não adianta de falar que o projeto é extenso, não adianta de falar que de um perninha, não, desculpe, o Antônio Marcos, ele cansou de tanto ler esse projeto, que é extensivo. E nós estávamos atrasados nisso. Então eu acho que vou votar a favor, porque eu estou vendo que o município nosso precisa. E nós precisamos, para fazer as coisas, tem que ter um pouco de tributo. Não é tributo, mesmo que fala cobrar, não é isso aí que tem que vir, não está vindo para nós, está indo para outros, dirigindo para outros locais. Então, é por isso aí. Então, acho que é uma boa coisa e isso aí até demorou para ser votado. Então está bom demais. Eu vou votar a favor por esse motivo. Então está bom demais. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Meus cumprimentos aí à mesa diretora, em nome do presidente José Raimundo de Castro, a vice Sueli Almeida e também o primeiro secretário da mesa diretora, Antônio Marcos Martins, demais colegas e aqui todos os servidores presentes, boa noite. Ao senhor Mandinho Neto, né? Muito prazer em estar recebendo. Também o Fernando, né, que está representando aí as TVs Antas, as Antas TV. Boa noite a todos. Como já foi feita a leitura, né, anterior desse projeto, se trata, né, que está alterando o dispositivo da Lei Complementar 1645, de 25 de agosto de 2006, referente ao Código Tributário Municipal. Foi feitas algumas alterações, né, a pedido, né, o vereador acabou de fazer a leitura, que é uma recomendação da Confederação Nacional dos Municípios, né,
que vem aí né, nos pedindo que faça essa alteração no Código Tributário em regime de urgência. É lógico que tudo que é para ficar no nosso município, a carga tributária, como já disse, referente ao cartão de crédito, e também algumas coisas que já consta na lei federal também. Então, tem um caso da alíquota, né, que o projeto ele é bem antigo e está alterando de 1% para 2%, já que a lei fala que não pode, né, menos de 1%. No caso, aqui está alterando para 2% a alíquota. E também vejo a importância disso. Foi feito nova redação e alguns subitens, né, de alguns itens, e foi acrescido também, no caso, 6 subitens, né, no caso do item 1, o 1.9, né, que é a disponibilização sem cessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeos, imagens e texto por meio da internet, respeitada a unanimidade de livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviços de acesso condicionado, que se trata a Lei número 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS. Aí tem, né, o 6.6, né, também foi acrescentado, aplicação de tatuagem, piercings e congêneres. Visto que né, até tinha uma pessoa que fazia, né, tatuagem, que fazia esse serviço de tatuagem no nosso município, e não constava na lei que tinha que pagar essa taxa. Agora, como, né, já vem, né, são coisas mais modernas, tudo que o pessoal vem fazendo, né, então é bom, né, que esteja na lei. No caso do subitem 14.15, que foi acrescido também no item, fala guincho intramunicipal de guindaste e içamento, que está lá no caso do item 14. Aí vem também o 16.2, outro serviço de transporte de natureza municipal. E o 17.24, que é inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda, de publicidade, em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviço de radiodifusão sonora, de sons e imagens de recepção livre e gratuita. E o outro é o 25.5, que é exceção de uso de espaços em cemitério para sepultamento. Eu fiquei até em dúvida, esse aqui, no caso, sessão, eu fiquei em dúvida, depois se vocês quiserem podem responder. No caso, pessoas que venham de fora e queiram, né, fazer o velório e o enterro aqui. Seria isso? Não sei, depois vocês podem estar respondendo. Uma dúvida. Mas demais, aí a alteração das alíquotas, né, mais na frente, que o projeto ele é bem extenso e foi feita algumas alterações. Aí comparando também a lei que está aqui junto com o projeto, a lei federal, deixa eu só ver o número aqui da lei, eu achei ela também, acho que ela é de 2003, se eu não me engano. Ela é bem assim, está bem defasada, né? Mas a lei complementar, né, da Presidência da República, número 116, de 31 de julho de 2003. Eu vejo assim que tem muito itens e subitens que tem a nossa lei municipal, que a lei federal está, né, a nossa está bem mais completa do que a lei federal. Então tem coisas que na lei federal não tem e o nosso município contém o item, porque é um serviço que às vezes está prestando no município, né, que tem no município. Então, demais, não tem nada que já que é uma lei que está assim, tem embasamento legal, tudo certinho, e eu não tenho nada contra e meu voto é a favor. É isso. Obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Até
própria CNM, no seu ofício 98, ela comenta, né, através do seu representante, através do senhor Paulo Zilkowski, o presidente também, ele é deputado federal, a questão de ter receitas para suprir as demandas, traduzindo em outras palavras, colocando em outras palavras, e também uma independência fiscal, uma independência financeira em relação aos recursos estaduais e federais. Podemos elencar na ponta dos dedos, e entendo que não vamos encher uma mão, de impostos que são de pura prerrogativa municipal. Dentre eles, o que sobra pouco para os municípios, encontra-se o ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Temos o IPVA, mas apenas 50%, porque os outros 50% é de cunho estadual. Temos o IPTU, 100% de cunho municipal, Imposto Predial Territorial Urbano. Temos as contribuições municipais, temos as aprovações de loteamento, arruamento, edificações, habits e assim por diante. Mas o ICMS, por exemplo, o ICMS retorna ao município, mas em quantidade muito menor que fica com os outros entes, Estado e União. Então, agora, todo imposto, na minha opinião, ele tem cunho municipal. O imposto não nasce do Estado, o imposto não nasce da União. Porque todo imposto, toda produção parte de algum município. Então, essa dinâmica existente no país hoje, ela vem a onerar o menor, que é o município. E mais, o cidadão, o contribuinte, quando ele precisa de algo, ele não bate na porta do deputado. Ele não bate na porta do senador. Ele não bate na porta do presidente. Ele bate na porta do prefeito e do vereador. E toda a riqueza produzida, na sua grande maioria, vai para o maior. E depois, temos que ficar agradando, não sei se esse é o termo a ser usado, ou ficar como pedinte a um deputado, a um senador, para que nos envie verbas parlamentares para suprir as demandas. Dinheiro que já era nosso. Dinheiro que foi produzido aqui em Bueno Brandão, em Ouro Fino, em Confidência, em Senador Amaral, em Munhoz, em Bom Repouso, em Socorro e assim por diante. Por que o nosso dinheiro tem de ir para os maiores? Deveria ser como é na Suíça. Naquele país, 65% do que é produzido fica para o município. O resto do município, toma Estado, toma União, se virem. Eu não estou nem aí com vocês. Olhem o padrão de vida que tem a população suíça. Tá certo, é um país muito menor, mas isso não condiz, porque também nós temos a questão da analogia. Se é um país menor, entende-se que produz menos. Se é um país maior, entende-se que produz mais. Não sei se pode ser usado dessa forma, mas por ordem de interesse, de verdade, seria assim. Então, e mais, a própria CNM deixou claro no ofício 98 que foi um veto presidencial. Já não chega o que esse senhor presidente e os anteriores fizeram com a população brasileira, e os municípios vêm sofrendo, ainda teve mais esse veto presidencial. Isso nada mais esse veto presidencial foi para favorecer uma minoria. Ela falou cartões de crédito e débito iam para determinado município, onde se encontra a matriz daquela empresa, e os municípios vêm no restaurante tal, vai no bar tal, vai no supermercado tal, passa o cartão, débito ou crédito, e a porcentagem daquilo que lhe cabe ia para um outro município. E o senhor presidente da República ainda quer vetar, porque não pode ficar no município onde a transação ocorreu? Olha,
Graças a Deus vai sair em 2018, né? Gostaria eu que tivesse saído em 2017, já no início do ano. Mas, infelizmente, não está, pelo menos na minha parte, não está na minha mão o voto. Porque se fosse, com certeza, ele teria saído. Teria sido afastado para ser investigado pelo STF. Então, nada mais justo hoje, com as receitas diminutas, que nós temos isso em mãos, para poder votar esse projeto de lei complementar, para que nós possamos agregar um pouco mais às receitas municipais. Porque amanhã, sexta-feira, o senhor presidente tem conhecimento, o senhor presidente até nos acompanhou, sexta-feira eu fui no Executivo Municipal pedir ao senhor prefeito municipal melhorias em estradas. Hoje, fui lá novamente. Para que ele possa fazer a sua parte, nós temos que fazer a nossa parte. É claro que devemos não ultrapassar o limite do bom senso, o limite da legalidade, é claro. E ele sabe disso, o senhor prefeito sabe disso. Mas isso aqui é muito mais do que legal, isso aqui é essencial ao município. E espero que todos os municípios brasileiros façam o mesmo. Porque não é aumento de imposto. Porque quando eu passo o meu cartão de débito, o meu cartão de crédito, eu já estou pagando. Apenas esse valor vai ficar para o município qual eu resido ou qual eu tento melhorar. Então, nessa analogia, nessa colocação, nós não podemos virar as costas a esse projeto de lei complementar de maneira nenhuma. De forma alguma. Se nós queremos algo melhor para o nosso município, nós temos que melhorar as nossas receitas. E aqui é um excelente viés. Está nas nossas mãos. Só uma parte. Pois não, fica à vontade. Reforçando aqui o que você já fez, né, colocação. Veja bem, vem um ofício, né, uma carta da CNN, para que nós atualizamos o nosso cadastro. É realmente muito importante que esse projeto de lei. Mas, veja bem, os impostos, né, que nem você já mencionou, o PVA, né, o ICMS, vai né, para o governo. Aí o que retorna para o nosso município é uma pequena parcela. Cada vez mais nós, né, afundados, né, porque não consegue administrar direito, porque tudo recai sobre o município, e cada vez menos, eles estão tirando cada vez menos a responsabilidade e jogando sobre as costas do município. Que é aquele que tem lá, né, está engatinhando, carregando, né, o município nas costas, e com todas as dificuldades de arrecadação, aí vem cada vez menos. Não, você tem que atualizar suas leis para que você não dependa do estadual e dependa do federal, né? Você vê como que é contraditório as coisas. E, infelizmente, é o que vocês veem, né, nos noticiários, cada vez pior. Então, só isso. E só para encerrar, a pessoa que vai recolher o ISS, sobre essa questão da alíquota de 2%, o senhor presidente já tem até uma documentação em mãos aqui, o gestor público que não cumprir a determinação de alíquota mínima de 2% para determinadas atividades, ele pode incorrer em ato de improbidade administrativa. É obrigatório ter essa correção de alíquota. No nosso atual Código Tributário, nós temos algumas atividades que estão enquadradas em 1% e outras em 1,5%. Essas estão sendo corrigidas para 2%. Ora, vejam, ele não está ultrapassando os 2%. Ele não está agregando um percentual maior. Ele está apenas cumprindo o que vem na Lei Complementar Federal 116 de 2003 e 157 de 2016. Então, mais embasamento legal do que isso não há. E por fim, quem paga o ISS tem 3 formas de pagar. Ele pode pagar anualmente, mensalmente ou em cima do serviço prestado, conforme a alíquota do próprio Código Tributário. Gostaria que a vice-presidente assumisse seus trabalhos para que eu pudesse fazer
justificar o meu voto. Boa noite a todos os presentes que estejam bem-vindos. Passo a palavra ao digníssimo vereador José Raimundo de Castro. Senhora Presidente, boa noite. Senhor Secretário, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, funcionários e todos os presentes, boa noite a todos. Eu só queria também fazer justificativo, depois já que foi colocado pelos vereadores Sidney Constantini, a vereadora Cláudia Cristina Ebissai e também pelo Antônio Marcos Martins, é só uma complementação que realmente o que foi dito é que também seria a minha, faço das palavras deles as minhas palavras, né? Quanto à pergunta da vereadora sobre o item 2505, não é isso, né? 2505, isso. A respeito sobre o item, né? 2505, a respeito da taxa lá no cemitério, seria, os proprietários já têm o seu local de sepultamento, né? Isso seria para os novos, quem não tem, então teria que estar adquirindo, né? E aquelas pessoas que não têm condições, a prefeitura oferece, com laudo da assistência social e tal, oferece o sepultamento, o espaço gratuitamente, né? Que tem essa reserva. Agora, aqueles que querem adquirir e tal, seria isso, né? Seria a cessão de uso. Ele não se torna proprietário, mas se torna uso, né? A partir do momento que ele fez essa documentação, esse contrato, ele passa a administrar aquele pedaço onde são construídos os túmulos, né? Isso, né? Seria nesse sentido, ok? E também, com a nova lei que a gente aprovou, né? O cemitério também, hoje não estão mais os funcionários cobrando aquelas taxas para a confecção do inicial, né? Da cova inicial, que seria cimento, levantar as colunas em alvenaria e também a forração do fundo para que não contamine o lençol freático, né? E a liberdade para que os proprietários, né, os concessionários, no caso, contrate alguém para que levante os túmulos após, da maneira que queira, né? De 1, 2 ou 3 gavetas, né? A primeiro o município oferece através da cessão, né? Quanto ao projeto, que eu também vou votar a favor, que nesse caso do projeto, eu também voto, né? Não é só no caso de empate, mas por ser um projeto de lei complementar, eu também tenho direito ao voto. Já bem dito, né, através do ofício da Confederação Nacional dos Municípios e também pelos vereadores. Mas eu só gostaria de frisar que é o artigo 2º da Lei 157, de 29 de dezembro de 2016, que ficou bem claro, né? A alíquota mínima do imposto sobre serviço de qualquer natureza é de 2%. O parágrafo 2º do artigo 8º diz o seguinte: é nula a lei ou o ato do município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima prevista neste artigo, no caso de serviços prestados, o tomador ou intermediário localizado em municípios diversos daquela onde está localizado o prestador de serviço. Portanto, se nós votarmos diferente disso, a nossa lei seria anulada, né? Foi dito também que constitui ato de improbidade administrativa ao prefeito, desde que ele... artigo 10 da lei constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefícios financeiros ou tributários contrário ao que dispõe no caput e no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 116 de 2003. Também depois já vem aqui o artigo 8º, né, anula a nulidade. Então, por esse motivo, né, também já vem declarado que o nosso município tem a dificuldade, não só o nosso município, foi colocado, inclusive, hoje existe uma tese de que o correto, que eu sempre entendi e sempre vi, é o seguinte: de 100% dos tributos que vai ao governo federal, 60% fica para o governo federal
25% fica para o Estado e 15% volta ao município. Mas já tem uma nova tese aí que 65% está ficando com o federal, ao contrário da Suíça. A Suíça, 65% fica no município e o resto vai para o Estado. Aqui não, 65% nós manda para lá, fica lá, depois retorna só 15% para a gente. Então, por esse motivo, e também nós sabemos que as cobranças são grandes ao Executivo Municipal e necessita de melhorar a arrecadação do nosso município devido a essa crise. Então, isso também vem contribuir, né, com aí, a todas as pareceres favoráveis a esse projeto. Seria isso. Me permite uma parte? Com certeza. A questão de interpretação, no momento que eu fiz a defesa, eu falei do gestor público, mas a interpretação, a meu ver, posso estar equivocado, ela é mais ampla. Dos atos de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Concessão ou aplicação indevida. Artigo 10A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício, no caso, manter benefício tributário ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Artigo 12, inciso 4º. Na hipótese prevista no artigo 10A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Aonde eu quis chegar? Devemos lembrar que nós somos partícipes na alteração. Portanto, se nós não acompanharmos o que determina a lei federal, podemos também ser inclusos como ato de improbidade administrativa, porque nós somos agentes políticos. Fazemos parte da coisa pública, fazemos parte da gestão pública. Então, isso pode se estender a nós também, componentes legislativos, vereadores desta Câmara. É bom ficarmos bem atentos a isso, porque a interpretação a gente pensa muito no Executivo, e não, também somos partícipes. Muito bem lembrado, colocado que esse artigo eu tinha visto, mas infelizmente não fiz a leitura. E realmente é isso que diz, tanto executivo como legislativo, atinge os dois poderes. Muito obrigado, é isso que eu gostaria de falar. Eu sou o vereador José Raimundo de Castro, que assume seus trabalhos. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 030/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 030/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 030/2017 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da Indicação número 151/2017. Câmara Municipal de Boi do Brandão, indicação número 151/2017, senhor presidente. A vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que tome as medidas cabíveis junto ao departamento competente para que seja notificado o dono da propriedade localizada ao lado da confecção Bueno, na rua Benjamin Rossi, para que o mesmo efetue a limpeza do lote, conforme o disposto nos artigos 23 caput e 27, parágrafo único do Código de Posturas. Tal solicitação se faz necessária a pedido dos moradores daquela localidade, que frequentemente são surpreendidos em suas residências por roedores, baratas e outros insetos. Portanto, trata-se de uma medida de extrema importância,
que visa o bem-estar de toda a população, devendo ser atendida o mais breve possível. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 6 dias do mês de novembro de 2017, vereadora Suelene Almeida, primeira vice-presidente da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 151/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 152/2017. Câmara Municipal de Bueno Brandão, indicação número 152/2017, senhor presidente. A vereadora que esta subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que, junto ao setor competente, providencia a manutenção da ponte localizada na comunidade Cachoeira dos Luiz, mas nas proximidades da residência do senhor Herculano Silvério. Tal solicitação se faz a pedido da família do senhor Herculano Silvério, haja vista que a ponte em questão oferece risco de acidentes para as pessoas que transitam por ela, sendo necessária a sua reforma em regime de urgência. Portanto, solicito aos responsáveis o pronto atendimento e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 6 dias do mês de novembro de 2017, vereadora Suelene Almeida, primeira vice-presidente da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 152/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 153/2017. Câmara Municipal de Bueno Brandão, indicação número 153/2017. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal, junto ao setor competente, que disponibilize sinal de internet, Wi-Fi na Praça Virgílio de Melo Franco. O surgimento das tecnologias de informação e comunicação, em especial a internet, promoveu diversos efeitos e alterações nas relações sociais mais básicas. Assim, a necessidade de pleno acesso e uso da internet tornou-se uma necessidade básica e de fundamental importância na vida do ser humano. O acesso deverá ser irrestrito e gratuito a qualquer cidadão que poderá fazer uso da rede por meio de notebooks, tablets, smartphones ou qualquer outro dispositivo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 13 dias do mês de novembro de 2017, vereador Diego Luiz Casalotti, 18ª legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 153/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, senhor vereador Sidney Constantino. Tem até 10 minutos para as colocações. É sobre a indicação da Suelene Almeida, 151/2017, a indicação dela é em boa ordem. Se for fazer indicação, por exemplo, assim, de tudo quanto é coisa, lote, tudo, vou contar ali, a parte comigo ali, eu já ia fazer indicação, olha, esses dias eu já reclamei pro senhor Nivaldo, né? Para limpar o lote, sabe? O poder aquisitivo da pessoa é do bom, porque se fosse um poder aquisitivo daquele mais pequenininho, já tinha perdido teu lote. Então, eu estou falando para você, isso aqui é uma boa coisa, mas, olha, se for fazer indicação, beleza. E outra coisa que eu queria falar, parabenizar também o senhor prefeito municipal, porque durante 3, 4 legislaturas de TV, você cobra, você fala com o padre fala, você não falou muita vez, você falou muito amizade, falei, você vai. Então você vai, você cobra um, você cobra outro, parabenizar toda a sua equipe, porque eu vou te contar a verdade. O que ele fez hoje na igreja é nota 10, não sabe por quê? Isso é o povo tem que ver, porque eu vou te contar. Aquelas 3 árvores que ele derrubou lá, você pode ver, não teve acidente, não teve nada. Você sabe que há poucos dias morreu um rapaz, o senhor na roça aí, foi lá, derrubou a árvore, caiu em São Pedro, matou ele. Então você olha para você ver, não foi preciso ir corpo de bombeiro, vai ficar o dia todo hoje. Os maquinistas, toda a equipe, não adianta falar que umas 20 pessoas estavam lá. Fizeram o serviço bem feito, caiu certinho, passa você cobre 3 árvores. Tem uma que pegamos em 2 pessoas, não conseguimos, deu a mão assim, não conseguimos ver na casa, tão forte, tão grande que era a árvore. Então correu tudo bem, ficou uma beleza. Olha, eu vou contar para você. E por isso tem que parabenizar, mesmo que eu vou te contar para você. Quanto tempo faz que está pedindo isso aí? E rachando por perto da igreja. Então,
Olha, é um serviço muito bem feito, não tem como deixar passar por essa. Verdade? Então, é isso aí. Muito obrigado. E dentro da legalidade. Dentro da legalidade. É isso mesmo. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Realmente, seus vereadores Sidnei Constantino disse que na gestão passada eu cansei de pedir que realmente tinha os pinheiros lá oferecendo perigo e inclusive o Laércio da Bocharia cansou de ir atrás de mim e tal. Eu fui atrás na época do Alessandro, ver essa licença para poder estar cortando aqueles pinheiros que ofereciam risco. E que bom que deu certo e ninguém, todos fizeram um bom serviço. E parabéns mesmo, que estava perigoso aqueles pinheiros lá. Só queria fazer um comentário, senhor presidente. Referente ao projeto, até eu recebi agora à tarde, é o projeto de lei 043 sobre que está alterando o perímetro urbano, de Coelho Brandão e da outras providências. Olhando o projeto na totalidade, ele não fala, o mapa descritivo também, não consegui ver. Aqui no memorial descritivo não fala assim de qual que é o proprietário, matrícula, não consegui identificar que projeto que seria. E também aqui na assinatura do laudo técnico também do Alessandro, que fez lá o memorial descritivo, também não tem a assinatura dele, não tem assim a proprietária, a matrícula, não tem nada. E eu só consegui descobrir, o mapa também, a foto também é bem técnico, também não consegui ver aonde que se tratava a qual área, que estava expandindo aqui, se tornando perímetro urbano. E então eu vejo, aí consultando, aí eu fui na lei, a lei de 443 de 1970. 543. 543 de 1970. Na época, era o prefeito Cleudes Antônio Quirico, até imprimi a lei, depois que eu fui ver, que eu descobri de onde que se tratava, aonde que estava aumentando o perímetro urbano, que o projeto em si, ele não fala, eu acho que está falho isso daqui, eu acho que tem que estar os dados de qual área que está aumentando. E também a assinatura do técnico, tem a assinatura do técnico, é importante. Um laudo técnico sem assinatura não tem validade. Só uma observação, que quanto ao mapa, a reprodução é difícil, porque ele reproduz o preto e branco. O original está aí arquivado, e quem quiser também está disponível aqui na nossa, eu pedi em meio digital, dá para a gente estar verificando, e também foi distribuído hoje. É isso, vocês recebemos hoje. Então, está aí para análise, pode fazer as correções, as observações, ou se quiserem fazer direto, traga para a gente até a mesa e a gente leva ao executivo para fazer as correções. A parte do memorial descritivo, que eu acho que tinha que estar os dados, Com certeza. De qual área. Eu também peguei do meu e a assinatura do... Inclusive o meu nem está aqui, está lá na outra mesa. Entendeu? E a assinatura do Com certeza, responsável. então essa semana a gente vai voltar trabalhando em Se cima. me permite uma parte? Sim, a questão é, quando a lei foi elaborada e foi votada, caso é claro, se a lei foi votada, estou sendo redundante aqui, a 543 de 1970, ela trouxe descrição utilizando um córrego d'água, o lado direito da estrada, pega em linha reta e sai naquela ponte. Ela tem essa descrição. Amanhã aquele córrego d'água seca. Amanhã aquela ponte não existe mais. O lado direito depende do sentido que você circula, pode ser o lado esquerdo. Porque ela fala do lado direito, mas será que é subindo ou descendo? E se põe em linha reta? Se põe em local plano, como fica? Então tem essa questão. Então ela é uma lei importantíssima à época. Lá em 1970 tiveram a capacidade de fazer um perímetro urbano já com bastante extensão. Parabéns para quem fez. Teve uma visão espetacular, na minha opinião. No caso, o memorial descritivo são os vantes. São os vértices que se encontram na lei, no projeto de lei, perdão, porque ainda não foi aprovado.
ela hoje, da forma que ela foi elaborada, ela é muito mais técnica e competente para nós falarmos de um levantamento e ampliação de um perímetro urbano do que aquela que se encontra vigente, que é a número 543. E ela não precisa mencionar a área com o nome dos proprietários, porque nós estamos falando aumento do perímetro urbano. Então, a partir do momento que se tem as coordenadas, que se tem os vértices, e quem tem a capacidade técnica para interpretar tal, e eu falo que eu não tenho estudo para tal e não tenho aparelhagem para tal. Então, a pessoa vai saber exatamente onde é a divisa do perímetro urbano do perímetro rural. É essa a questão. E eu posso adiantar para a Vossa Senhoria que a área que está sendo aumentada pega do lado da sua residência e vai até o córrego que vem atravessa a estrada municipal Campo Místico, a rodovia Campo Místico. Ele está sendo estendido até aquele córrego. Eu não vou mencionar nomes aqui porque não é muito meu feitio, eu não gosto disso. Mas aquela área está sendo estendida. Essa alteração, essa expansão, essa pretensão foi feita cujos ônus são todos dos interessados. Eu vinha conferir as metragens das extensões, pelo menos estão corretas. Isso eu já posso corroborar, posso afirmar. No entanto, me surgiu uma dúvida em relação à lei de 1970. No caso, estou me referindo à saída para o bairro Sertãozinho, a saída para o bairro Montes, a saída para o bairro Fidêncio. Mas como esse projeto vem revogando, então também não traz prejuízo. Na interpretação não traz prejuízo. Agora, a questão da assinatura, já tinha conversado com a servidora Dani, vou até ao responsável, vou colher assinatura nos projetos originais e vão ficar aqui arquivados. Mas é muito boa a sua colocação nesse sentido, que realmente precisa, que passou sem assinatura. Foi apenas essa folha no verso, porque as outras versos e anversos estão assinadas. Só Obrigado. completar aqui. Mas entenda a minha preocupação, porque você pegar um projeto assim, porque como ele é técnico, se você vê assim, você não sabe de onde que está aumentando o perímetro urbano, porque o projeto não fala que área que é. Então, por isso que eu estou dizendo, porque fala de estação, vante, azume, né, distância, estação, azimuth, a distância, estação, avante, azimuth e a distância. E é isso aqui o projeto todo. Então não fala a área que é. O vereador que pega e lê todo mundo entende, não. O que é isso? Aí tem que procurar a lei que você está alterando. Porque senão você não consegue ver que área que é. Tá? É isso a minha só uma observação que a casa está preto e branco, no mapa não dá, mas a hora que você pegar o colorido, aí você vê certinho onde estão essas divisas e você localiza. Eu localizei ela. Né? E quanto a não citar nomes e tal, devido ao quê? Às vezes, quem tem uma propriedade, digamos aí, de 20 alqueires, né? Uma estrada aí de indo para o Urfino, pode ir até o meio da propriedade dele, ser urbano, e a outra metade não. Né? Por isso que não cito os nomes dos confrontantes. Né? Um exemplo, a propriedade, a metade dela pode ser perímetro urbano, a outra metade pode ser rural. Né? Por isso que não cito o nome. Mas o mapa está à disposição aqui na minha sala. Então eu vou pedir para a Dani, a gente deixa aí, ele está em digital. E também no original dá para ver que ele está em vermelho. Pode ver que tem uma corzinha diferente aí. Mas é porque você reproduz em preto e branco. E também a nossa impressora, ela não sai do tamanho original. Tem que reduzir para aí ficou mais difícil ainda para você interpretar. Né? Mas ele faz parte do projeto, é a maneira que a gente tinha. E me reproduzir aí do tamanho original colorido, aí ficava um pouco caro e tal, então acho que não há necessidade, mas está à disposição de todos. Né? Com a palavra, o vereador Danilo Guimarães Lúcio. Tem até 10 minutos para as suas colocações. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou aqui só para pedir, né, para a pessoa responsável do departamento, que sexta-feira, sumiu 6 pneus bons lá
lá da garagem, né, que foram trocados para ressolar. E sumiu esses pneus e eles colocaram os mais velhos. Então eu recebi a denúncia do caminhão PAC 2. Então, para a pessoa responsável, né, poder explicar isso para a gente, como que sumiu, se tem câmera, como tem, né, para ver se puxou, para ver quem é a pessoa, porque isso são todos prejuízos para o município. E também sobre os eucaliptos que foram cortados na saída lá que vai para Ouro Fino, né, que foram para cortar 9 árvores de eucalipto, foram cortadas 22, sendo, né, que era para fazer pontes. Só que algumas delas, 30, foram... Aí foi feito um acordo com o rapaz para serrar, né, em troca ele serrou uma parte e outra parte ficou como do trabalho dele. E 50 dúzias, foram 50 dúzias de morão. E foram vendidos 20 dúzias, né? E o motorista do caminhão levou 30 dúzias de morão para casa de um funcionário aí que é o responsável por isso, não preciso citar nomes, né? Então eu queria saber o porquê disso tudo, por que não é tão transparente assim, sendo que foi para pontes, por que foram vendidas, para que foi usado esse dinheiro, entendeu? Então tem muitas coisas assim, tem que ser bem transparente, que não tá. E tá meio assim, como diz o ditado, muito escondido, tem muita coisa que a gente não sabe, e as pessoas não sabem e acham que tá tudo bem e não tá tudo bem. Então tudo isso é dinheiro nosso, é do povo. Então a gente vai ter que, eu pelo menos, vou ser bem transparente, o que eu ficar sabendo dessas coisas com provas, lógico. Tem que falar para todo mundo ficar sabendo. As estradas também, da Boa Esperança, que tem lá o Campo dos Sonhos, que paga seus impostos, ajuda muito o nosso município, a nossa cidade, cidade turística. Como que pode falar que a nossa cidade é turística? O que a nossa cidade oferece para os turistas, se nem estrada, que está horrível, Boa Esperança, é distante, mas faz parte do nosso município. Independente se tem bastante eleitores ou não tem, precisa arrumar. A gente precisa dar o mínimo de condições para todos do nosso município. Independente de politicagem ou não, fazer para todo mundo. E tem mais outras coisas que eu vou deixar para a próxima semana. Obrigada. Me permite uma parte? Sim. Eu vou esclarecer o caso dos pneus para você. E o caso dos eucaliptos também pretendo esclarecer, porque eu até então não sabia. Os pneus, eles foram furtados. O sargento Rony Santos levantou as imagens da garagem, levantou as imagens de estabelecimentos comerciais e veio até a Câmara hoje à tarde levantar as imagens também. Está muito nítido a feição, o rosto, os rostos das pessoas envolvidas. Nós tentamos identificar a placa do veículo que estava carregando esses pneus. Infelizmente, a nossa câmera, ela, por estar numa posição um pouco alta, não conseguiu. Mas entendo que isso vai ter tem que ter desdobramentos. Sobre a questão da Boa Esperança, eu solicitei ao senhor prefeito, não fiz formalmente porque a situação não cabia, o convidei para ir até a Boa Esperança, convidei o senhor presidente José Raimundo de Castro para ir, saímos daqui às 4 da tarde, uma sexta-feira, voltamos, era mais de 7 horas, e aliás enfrentamos aquela chuva. Ele assumiu o compromisso que vai fazer as melhorias naquele local. Eu vou usar a colocação do senhor vereador Sidney Constantini para tentar explanar sobre a dificuldade que o município passa. Recentemente, o município retirou 2 retas escavadeiras que estavam em reforma, ou seja, elas estavam não em funcionamento no início do ano, foram reformadas e vieram a serviço. Hoje, por exemplo, tinha reta escavadeira, 2 caminhões envolvidos na operação, e mais os funcionários. Eis a nossa dificuldade. Nós temos, em média, 2.500 quilômetros de estradas. Não é da noite para o dia, infelizmente não é. Infelizmente não é da noite para o dia que se faz as melhorias esperadas por todos. Não é. E
E eu tenho certeza de uma questão: o município não vai dar conta, de fazer todas as melhorias necessárias se não tiver uma comungação, não sei se nem existe a palavra, é que ela estava tentando formular, uma comunhão entre o poder público e as pessoas. Porque partes que já foram feitas, eu venho observando, algumas pessoas estão sensíveis, estão tentando melhorar. Outras não limpam as margens de suas propriedades, vão lá, fecham até mesmo as saídas ou entradas de água conforme a interpretação da pessoa, o modo que você olha. Não sequer limpam a margem do esgoto. Não, eu vou falar para vocês, o município não dá conta sozinho. Temos a questão de maquinário, infelizmente conserta um, o outro apresenta problema. Temos 2 motos niveladoras que estão paradas na garagem. Tiramos 2 redes cavaleiras que estavam inúteis para funcionamento, 2 motos niveladoras ficaram paradas. Então, nós temos que mudar a nossa visão. Nós temos que ter a comunhão de atitudes. Reconheço que há falhas, tem falhas, mas isso, numa indicação que eu coloquei aqui, arrasta-se há 8 anos. Porque o primeiro mandato que ocorreu entre 2005 e 2008 teve um avanço. O segundo mandato, de 2009 a 2012, teve um retrocesso. E o de 2013 a 2016 não houve melhorias. Então não vai ser no ano, com todos os problemas que se apresentam, principalmente no maquinário público, não vai ser no ano que vai se consertar 2.500 km de estrada. E mais, nós temos outros agravantes. Nós temos pastagens que já estão saturadas, que não suportam a água da chuva, porque essa água, a maioria, vem toda na via rural. Nós temos a questão que a população, infelizmente, ela perdeu um pouco daquilo que se tinha lá atrás, que antigamente nós tínhamos a cultura de ajudar a cuidar, hoje não tem. Alguns têm, mas a maioria não tem, infelizmente não tem, isso também tem que ser mudado. E nós temos a dificuldade do maquinário público e da própria receita pública. Não vamos tapar o sol com a peneira. A verdade é essa. Se continuar na toada que está indo, o que foi feito em 2017, até no final de 2020, já se encontra em situação deplorável. A verdade é essa. Não adianta, não vamos tapar o sol com a peneira, não vamos continuar encobrindo, não vamos continuar mentindo. Então, se não houver uma mudança de ambas as partes, de todos os lados, nós vamos continuar dando murro em ponta de faca. Infelizmente. O poder público não dá conta sozinho, com todos os seus problemas. Pode ser problema de receita, problema de maquinário, ou até mesmo falta de gestão, falta de planejamento. Ocorre também, claro que ocorre. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Pelo menos neste ano, e isso pode perguntar para a população rural, parte dela está satisfeita. Parte está satisfeita. E eu tenho visto, junto ao executivo, eu vou lá quase todo santo dia, tentar para que partes mais complicadas, tipo a Boa Esperança, seja beneficiada. Porque infelizmente aquela população, parte daquela população, foi esquecida de uma maneira deplorável. Deplorável. Infelizmente. E não é só pela questão de votos. O senhor vereador aqui é testemunha. Eu falei, independente de quem vota, faz parte do nosso município. E amanhã eu só vou conseguir converter aquele cidadão que mora no nosso município e vota em outro, dando-lhe a melhoria. Eu não consigo converter ele hoje para votar em Mano Brandão com o seu acesso naquela situação. A verdade é essa. Então fica aqui essa colocação. Realmente há dificuldades, há falhas, mas pelo menos neste primeiro ano eu tenho visto o total empenho do Executivo no sentido de tentar melhorar a situação das nossas estradas, principalmente, que é o que mais cabe. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Sueli Almeida. Voltamos novamente nas estradas, né?
Todo ano é a mesma coisa. Para mim, é falta realmente de planejamento. Esse ano, infelizmente, quando entrou a nova administração, os maquinários, a maioria todos quebrados, caminhões. Aí realmente atrasou o serviço que teria que ser feito, como nós entendemos, na época da seca. Né? Porque na época da seca é que tem que trabalhar nas estradas. Porque agora, né, época de chuva, então nós sabemos que o pessoal da zona rural realmente vai ter muito prejuízo, né? Porque o nosso, como disse o colega vereador, nosso município é muito grande e não vai conseguir, né, fazer, que agora, né, com tanto desempenho, porque agora já entrou das águas, nós sabemos que agora, entrando dezembro, janeiro, fevereiro, realmente, graças a Deus, chove bastante em Bueno, né? Então, o pessoal vai ser realmente prejudicado. E como eu disse, não foi só a falha dessa administração, porque pegou os maquinários, os caminhões em péssimo estado da administração passada. E eu aqui, né, quase 20 anos, e todo ano é a mesma coisa. Tivemos, sim, boas estradas acho que foi de 2005, ou 2008, ou 2004, 2008, tivemos boas estradas na administração desse prefeito, talvez porque tenha havido mais planejamento, ou os maquinários mais conservados, os caminhões, né? Então, vamos torcer que consiga, né, fazer as estradas. E falando na Boa Esperança, não vou citar nome, o senhor lá do bairro Cafundó, ele até ele perdeu o controle sobre o responsável, o que toma conta das estradas, também não vou citar nome. Porque ele realmente citou, ele disse assim, porque está lá no bairro da Boa Esperança, naquela distância lá, e discutiram, teve até que entrar outros funcionários no meio para o negócio não ir longe. Então eu digo a esse senhor do bairro Cafundó, até estou fazendo uma indicação aqui, porque ele chega no bairro Mazulino, né, para a próxima ou uma outra reunião. As pessoas da Boa Esperança, lá é um bairro, né, o bairro mais distante de Bueno, e realmente lá é um bairro, assim, porque ser o mais distante, infelizmente, passa a administração e foi esquecido. Lá logo vizinho, lá temos o bairro também Estevão Martins, então realmente deixa muito a desejar com as pessoas de lá. Nós deixamos a desejar, porque você também precisa da estrada, né? Tem o transporte escolar, que vai lá, né, buscar os alunos, a gente tem a parte da saúde, então deixamos realmente a desejar. Aí eu peço que eles tenham um pouco de paciência, que realmente estão lá e vão arrumar todas as estradas lá. Então esse senhor também do bairro do Cafundó, tenha paciência que vai chegar aí no bairro do senhor. Né? Não adianta brigar, não adianta discutir, que infelizmente as coisas, né, não são como a gente quer, ou às vezes até planeja, né? Porque tem coisa que é falta de planejamento, mas tem coisa que você planeja e não sai do jeito que deveria sair, né? Então o pessoal do Estevão Martins, paciência, vai chegar até lá, temos pouca máquina para as estradas, menos caminhões ainda, deveríamos ter, o nosso município é muito grande na zona rural. O bairro da Ressaca, eu entendo que a senhora de lá está desesperada, e realmente a Ressaca também está péssima na estrada. Né? Se precisar alguém sair lá de noite, doente, vai ter muita dificuldade para chegar até o Hospital do Bueno. Então, com certeza, tudo isso vai ser, né, visto, revisto. Eu sei que não é isso que vocês querem estrada, e é o direito de vocês, porque vocês pagam para isso, né? Vocês pagam seus impostos, para quê? Para ter boas estradas. Né? Então, se um dia, né, eu espero que um dia, né, a gente chegue aqui e não fale mais de estrada, porque aí vão ter as melhores estradas, mas infelizmente está difícil. Muito obrigada pelo espaço. Com a palavra a vereadora Doroteia de Paula Marques. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora. Eu gostaria de fazer um comentário sobre uma denúncia que a senhora Miriam fez. É sobre esses morão, esses eucalipto, que verifique ao fundo o que aconteceu, porque uma denúncia dessa é grave. E aí, se puder mandar o requerimento aqui para saber o que foi feito, tudo certinho, para a gente saber no que foi
gasto esse dinheiro, no que foi posto esses morão, eu fico grata. E sobre estrada também. Ali na Boa Vista dos Vicentes foi feito um bueiro para cima do Anselminho e está saindo a água, é no terreno do Gosto, está saindo a água na estrada, em vez de sair na beira do barranco, está saindo na estrada. E eu acho que precisa fazer um esgoto lá, ou manejar, porque para ver como que tá saindo toda a água na estrada. E o filho do João Chicuta foi atrás de mim, que eles pagaram o perdigui para pôr lá tempos atrás, e aí ele foi atrás falar para mim que é o que foi gasto, aí a enxurrada vem e está levando tudo. Então eles queriam que verificasse lá, se puder me ajudar. Obrigada. Senhora vereadora, quanto ao esgotamento da estrada e tal, eu faço a observação junto ao executivo. Quanto ao requerimento, eu envio o requerimento nessa sessão e peço que Vossa Senhoria, gostaria que Vossa Senhoria apresentasse ele através de ofício, requerendo, digitalmente, aí, né, através da... Não? Então, mas está livre para quem quiser fazer o requerimento. Agora, quanto para apurarmos, né, alguma coisa, nós temos que ter nomes, né? Vocês estão falando e não quiseram citar nomes. Então foi difícil para a gente, não sabemos nem por onde começar. Quem levou? Então, eu acho que quem faz denúncia, quem fala que tem prova, tem que citar o nome. Ó, foi fulano, foi ciclano, tal lugar e tal coisa, entendeu? Denúncia tem que ter, né? Então, você tem foto, tem aqui o painel, tá certo? Tá aqui o Facebook, é só apresentar as fotos. Não, eu só estou pedindo, porque uma denúncia dessa, né, tem que ser apurada. Com certeza, não resta dúvida. Essa é a nossa função. Agora, eu acho que se tem a foto, então vocês já deveriam ter trazido isso. Não pode ser denúncia. Eu não sabia. Simplesmente jogar e, né, tá ok? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.